Ora viva! Hoje vamos falar sobre prisão de ventre, também conhecida como obstipação ou intestino preso. Este é um tema muito importante porque se a pessoa não evacuar diariamente e se não evacuar completamente, as fezes vão provocar toxicidade, não é? Portanto, vão intoxicar a pessoa. E muitas pessoas hoje em dia acabam por ter cancro ou câncer do cólon, exatamente por isso, porque quando evacuam, muitas vezes não evacuam completamente, outras vezes evacuam só, por exemplo, 3 em 3 dias ou coisa parecida, e portanto vão ficando cada vez mais intoxicadas, não é? O intestino grosso tem uma parte ascendente do lado direito do corpo, que se chama o cólon ascendente, depois atravessa para o lado esquerdo do corpo, através de uma zona que se chama cólon transverso, e depois desce pela parte esquerda do corpo até ao ânus, até ao reto, e termina no ânus, não é? Esse é o chamado cólon descendente. No início do intestino grosso, que é a fase de transição entre o intestino delgado e o intestino grosso, existe o chamado apêndice ileocecal, mais vulgarmente conhecido apenas por apêndice, não é? E esse é um órgão muito importante, embora hoje em dia algumas pessoas acabam por retirar o apêndice porque ficam com apendicite e é sugerido que retirem o apêndice, não é? Em primeiro lugar, há que tomar cuidado para não contrair apendicite, mas mesmo contraindo apendicite, sobretudo se não for um estádio demasiado grave, é possível tratar através de compressas de gengibre, etc., que eu não vou explicar aqui agora neste vídeo, não é? Mas conheço casos de pessoas que se trataram com êxito, pronto, sem fazer cirurgia. Depois que a gente ingere a comida, não é? A comida demora cerca de 12 horas até a digestão estar completa e chegar ao reto, não é? Para depois ser expelida através do ânus. O apêndice é extremamente importante e sabe-se que a pessoa, se retirar o apêndice, no mínimo, em princípio, irá perder 10 anos de vida, portanto, porque isso vai desvitalizar a pessoa e provocar-lhe diversos problemas, entre eles prisão de ventre, por isso é que eu estou a referir-me a isso, não é? Quando a pessoa sofre a apendicectomia, portanto, ou seja, uma cirurgia em que lhe retiram o apêndice, a pessoa fica fraca e sem forças, inclusive para caminhar, por exemplo, e fica a cansar-se mais facilmente. O apêndice ajuda no movimento peristáltico, portanto, ajuda naquele movimento como uma minhoquinha, né? Que faz o intestino mexer e que faz propulsionar as fezes para o ânus, para depois serem expelidas mais tarde, né? Quando alguém submete a uma cirurgia desse tipo, vai ficar com essa função prejudicada, né? Além disso, existem bactérias saudáveis, né? Bactérias benéficas, dentro do apêndice, que fabricam diversas substâncias químicas úteis para o organismo e, portanto, se retirarmos esse órgão, o organismo vai ficar prejudicado. E, curiosamente, por exemplo, no caso do coelho, né, o apêndice é tão grande que, em termos anatómicos, até se confunde com o próprio intestino, de tão grande que ele é, né? O coelho é um animal herbívoro, como sabem, né? E, portanto, ele necessita do apêndice para diversas funções e todos nós também
necessitamos do apêndice, porque se não necessitássemos, por e simplesmente o apêndice não existiria. Mas, portanto, é uma ideia errada essa de que o apêndice não serve para nada. Portanto, há diversos estudos, mesmo dentro da ciência oficial, que comprovam a grande utilidade e funções muito importantes que o apêndice tem, não é? E, portanto, há que preservá-lo. É curioso notar que pessoas que se alimentam mais de produtos animais, elas têm o intestino, considerando o intestino grosso e delgado juntos, não é? Têm um intestino cerca de 30 centímetros mais curto, ou podendo ir até 1 metro mais curto, não é? Aquelas pessoas que fazem uma alimentação sem produtos animais, por causa de alimentação vegetariana ou alimentação dita macrobiótica, etc., aí o intestino é mais comprido. Portanto, é curioso referir isto porque há aqui, digamos, duas razões de peso para que isso aconteça. Por um lado, a alimentação baseada em produtos animais normalmente é bastante mais yang, não é? E, portanto, sendo mais yang, faz com que o intestino também se contraia, fica mais duro, fica mais curto, não é? Pronto, essa é uma razão. Mas há outra razão também, é que os produtos animais são muito mais tóxicos para o nosso organismo e, portanto, se estiver lá muito tempo, vai acabar por intoxicar a pessoa. Daí que a própria natureza, o próprio organismo, toma providências para que o intestino não seja tão longo, porque quanto mais longo for, se tem muitas toxinas, aí a probabilidade de intoxicação aumenta, não é? Então é importante refletirmos sobre isto para percebermos, isto não quer dizer que não possamos comer produtos animais, mas há que usá-los com peso, conta e medida e devidamente cozinhados, devidamente mastigados, etc., porque são um risco acrescido comparativamente aos alimentos que não são de natureza animal. Então, em relação a esta questão da prisão de ventre, é importante ter algumas noções claras, porque há pessoas que, embora tenham prisão de ventre ou sofram de prisão de ventre, nem sequer têm consciência disso. Há pessoas que evacuam 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, etc. E nem prestam atenção a isso como se isso fosse normal. O normal, no nosso ponto de vista, é cerca de uma evacuação por dia. Embora haja quem defenda que deveria ser mais, ou que deveria ser tantas evacuações quantas as refeições, como acontece nas crianças. Pronto, mas do nosso ponto de vista, uma evacuação por dia será, pelo menos, para a esmagadora maioria das pessoas, aquilo que consideramos normal. Portanto, não deverá ocorrer mais do que uma evacuação por dia e também não deverá acontecer da pessoa evacuar só 2 em 2 dias ou 3 em 3 dias. Não é? E a melhor altura para evacuar, pelo menos teoricamente falando, será entre as 5 e as 7 da manhã, porque é a altura de máxima energia a nível do meridiano e do órgão do intestino grosso. Pronto, cada pessoa terá o seu ritmo e também os seus hábitos de se deitar, de se levantar, pronto, mas digamos, sobretudo se a pessoa está acordada a essa hora, né? Se levanta entre as 5 e as 7 da manhã, essa será à partida a melhor hora para evacuar. Por outro lado, eu gostaria também de falar em relação à relação do intestino grosso com outros órgãos. Em termos da teoria dos 5 elementos, o pulmão e o intestino grosso pertencem ao elemento metal. Portanto, de alguma forma, em termos energéticos, o intestino grosso está relacionado com o pulmão. E é curioso que por vezes a pessoa, por exemplo, quando está com gripe ou com determinados problemas respiratórios, muitas vezes isso está associado ao mau funcionamento do intestino grosso
e inclusive por vezes está com o intestino grosso intoxicado, às vezes cheio de fezes, e fazendo a expulsão das fezes, não é? A pessoa melhora, não é? Por exemplo, através de um purgante natural, por exemplo, com óleo de rícino, limpa o intestino e a pessoa melhora. Portanto, isso é uma comprovação da relação muito estreita entre o pulmão e o intestino grosso. Também há uma relação, dentro de um outro contexto, entre o intestino grosso e o estômago, não é? Através da teoria dos 6 meridianos, portanto, neste caso é o Yang Ming, portanto, o meridiano Yang Ming compreende o meridiano principal do intestino grosso, juntamente com o meridiano principal do estômago. E de facto, qualquer um de vocês pode, se prestar atenção, pode verificar que existe uma relação muito estreita entre o estado do estômago e o estado do intestino grosso. Portanto, a maneira como o estômago funciona está muito relacionada com a maneira como funciona também o intestino grosso. Portanto, há que ter atenção a esse órgão. Falando em termos de Yin-Yang, que é um paradigma muitíssimo importante para compreendermos qualquer fenómeno da natureza, ou na natureza, eu diria que há 2 tipos básicos de prisão de ventre. Uma prisão de ventre Yin e uma prisão de ventre Yang. E por isso não se deve tratar indistintamente qualquer tipo de prisão de ventre, né? Já vamos ver aí diversos tipos, mas em primeiro lugar convém separar uma prisão de ventre que é causada por falta de Yin ou excesso de Yang, ou que é causada por excesso de Yin ou falta de Yang. Então, se ocorre, por exemplo, excesso de Yang ou falta de Yin, isso vai fazer com que apareça, por exemplo, secura, tensão, né? E nesse caso, por exemplo, as fezes ficam secas, ou o intestino fica demasiado tenso, portanto não se faz a peristalse convenientemente, portanto não se faz a movimentação das fezes ao longo do intestino, e a pessoa acaba por ficar com prisão de ventre. Isso é a causa mais frequente. No entanto, existem casos relativamente opostos, em que a causa é excesso de Yin ou falta de Yang. Pronto, nesse caso, ocorre, por exemplo, excesso de frio, ou os tecidos ficam demasiado frouxos, o intestino grosso fica demasiado mole e, portanto, não tem tónus, não tem energia para movimentar as fezes, e as fezes então tendem a ficar paradas e a não sair. Portanto, isso é muito importante ter essa noção. Há pessoas, por exemplo, que tomam kiwi quando têm prisão de ventre, e isso é do nosso ponto de vista, é um erro profundo e perigoso. Por um lado, porque as sementes do kiwi podem alojar-se tanto em determinadas partes do intestino, sobretudo se a pessoa tem determinados problemas em que nas paredes haja uma excrescência, um buraquinho, e essas sementes ficam aí alojadas, e mais podem ficar alojadas aí a vida inteira, portanto, e vão criar problemas, não é? Um outro aspecto, tanto ou mais grave, é que o kiwi é excessivamente Yin, e portanto, mesmo que a pessoa, em determinada altura da sua vida, tenha prisão de ventre por excesso de Yang, ou por exemplo, uma situação de secura, né? Portanto, ao tomar kiwi, de certa forma, isso vai ajudar a normalizar. Porém, se a pessoa acaba por fazer isso excessivamente ou durante demasiado tempo, aí pode reverter para a situação oposta, e portanto a pessoa
a partir de certo momento, mesmo como a KV já não funciona. E já não funciona porquê? Não só por questões de habituação do organismo, mas mesmo porque a condição da pessoa já não é a mesma que era, já é oposta. Já está frouxo demais e portanto, ao tomar KV ainda mais frouxo fica e aí já não funciona. E daí a importância que eu considero muito grande de a pessoa entender sobre Yin e Yang. Perceber se está seco, se está úmido, se está frio, se está quente, etc. E não tratar tudo da mesma forma, né? Como se houvesse uma chapa 7 que desse para tudo. Né? Nós aqui neste vídeo vamos falar sobre 6 tipos de prisão de ventre. Eu já falei naqueles 2 tipos básicos, né? Yin ou Yang, mas vamos fazer uma subdivisão em 6 tipos. Né? E já agora, falando ainda em linguagem de órgãos, como já falei há pouco, que o intestino grosso está relacionado com o estômago, por exemplo, está relacionado com o pulmão. Pronto, a maioria dos problemas de intestino grosso, falando em linguagem de órgãos, está relacionada com o baço pâncreas. Já agora aproveito para dizer ou lembrar, quem não sabe principalmente, o baço pâncreas, em termos de medicina tradicional chinesa, está relacionado com o estômago através do elemento a que pertence, que é o elemento terra, dentro da teoria dos 5 elementos, né? Em termos de órgãos, o elemento terra engloba o baço pâncreas e o estômago. Né? O baço pâncreas está muito relacionado à função digestiva, assim como o estômago. Né? Portanto, quando há uma perturbação na energia desse órgão, há perturbações na digestão, entre elas o caso, por exemplo, de prisão de ventre ou diarreia, etc. Né? Então, a prisão de ventre, ainda visto de uma outra forma também muito simples, pode ocorrer por um excesso de Yang, ou seja, um Yang patológico, não é? Que vai provocar calor ou secura, não é? E isso pode ser devido, por exemplo, a alimentação demasiado quente, né? Ou demasiado seca, por exemplo, excesso de produtos animais ou excesso de picantes, etc. Ou também por falta de sangue. Portanto, quando há falta de sangue, o sangue embora vermelho, é uma substância líquida, portanto tem características de certa forma Yin. Portanto, quando falta esse Yin, ao longo do tempo isso pode também gerar secura. Né? Portanto, resumindo, temos então um dos tipos de prisão de ventre causada por esse Yang excessivo, né? Ou falta de Yin. Ou falta de Yin ou falta de sangue. Uma outra causa é o déficit ou falta de Qi. Como já falámos, quando há falta de energia, quando há fraqueza, quando os tecidos estão frouxos, há falta de motilidade intestinal, há falta de peristaltismo, há falta de movimentação das fezes. Os intestinos estão frouxos, estão moles, né? Não tendo energia, não tendo tónus, não têm força para movimentar as fezes e isso faz com que a pessoa acabe por desenvolver prisão de ventre. Né? Uma terceira situação é quando existe Yin patológico em excesso. Né? Portanto, é o caso, por exemplo, da existência de demasiado frio. Né? Demasiado frio ou também demasiada falta de energia, né? Isso vai, digamos assim, como que paralisar o intestino grosso e, portanto, fica também paralisado de certa forma e, portanto, não há movimentação de vida e aí gera-se prisão de ventre. Então, vamos falar agora dos 6 tipos de prisão de ventre. Eu vou referir algumas características, não vou referi-las todas, porque senão daria um vídeo demasiado longo, mas já dará para ficarem com uma ideia bastante clara. Então, o primeiro tipo é prisão de ventre com calor acumulado, portanto excesso de calor dentro do intestino grosso e até mesmo no corpo. Né? Então, nesses casos, a pessoa tem, por exemplo, mau hálito
e aparecem inclusive, podem aparecer aftas nos lábios, não é? Devido a esse calor excessivo. A pessoa tem, por exemplo, rosto avermelhado e febril, urina escassa e avermelhada e pele amarela e seca, não é? Devido a esse calor. Eu vou, em cada um dos casos, sugerir alguns pontos de acupuntura que podem ser usados com acupuntura, nesse caso apenas por profissionais, não é? Porque apenas profissionais qualificados devem usar a acupuntura, mas outras pessoas poderão usar, por exemplo, Moshe Bostão, e poderão estudar também, ou solicitar informação a mim ou a algum profissional qualificado, não é? Então, neste caso, um dos pontos a usar é o intestino grosso número 4, o intestino grosso número 11 e o estômago 37. O segundo tipo que vamos falar é a prisão de ventre por estagnação de Qi. Isso é resultante então do Qi não estar a fluir, não é? Nesse caso a pessoa, por exemplo, apresenta anorexia e arrotos, portanto falta de apetite e arrotos, né? Meteorismo abdominal, portanto barulhos no intestino grosso, né? E a pessoa sente plenitude e opressão no peito, portanto como se tivesse ali energia, e está nesse caso de facto a energia estagnada, portanto há uma espécie de pletora no peito e nos flancos. Nesse caso, o ponto de tratamento, por exemplo, o vaso de Conceição número 6, no baixo ventre, o vaso de Conceição 12, aqui entre o umbigo e a articulação externo-xifoide, fígado número 3, vesícula biliar número 34, são alguns dos pontos indicados para esse caso. Terceiro caso de prisão de ventre, portanto, terceiro tipo, melhor dizendo, a prisão de ventre por vazio de Qi, particularmente vazio de Qi do baço pâncreas, né? Nesse caso, a pessoa apresenta, por exemplo, necessidade de fazer muito esforço para evacuar. Nesse caso, as fezes são moles, paradoxalmente, né? Muita gente associa a prisão de ventre a fezes duras, mas como falei há pouco, há diferentes causas. Portanto, aqui é uma causa mais yin, em vez de ser uma causa yang, e portanto, neste caso, as fezes são moles e com dificuldade, a pessoa sente muita dificuldade para eliminar as fezes. A pessoa, quando está a fazer força, portanto, neste caso a pessoa precisa fazer bastante força, normalmente, né? E pode dar, inclusive, pode sentir fadiga, pode sentir cansado, estar a puxar, dar suores, e pode inclusive ocorrer uma síncope, não é? A pessoa pode até morrer em casos extremos, não é? Pronto. Alguns dos sintomas são a astenia geral, portanto muita fraqueza, muita prostração e a respiração curta. Neste tipo de problema de prisão de ventre por vazio de Qi, é importante, em termos de pontos de tratamento, usar bexiga número 20, bexiga número 21, estômago 36 e vaso de Conceição número 6, para dar apenas alguns exemplos de pontos muito importantes. Então, agora vamos falar do quarto tipo de prisão de ventre, é a prisão de ventre por vazio de sangue. Portanto, neste caso, as fezes são secas e difíceis de expelir também. Portanto, no caso anterior as fezes eram difíceis de expelir, mas eram moles, e neste caso são difíceis de expelir, mas são secas, né? São duras. Portanto, neste caso a pessoa apresenta, por exemplo, rosto pálido ou descorado, né? Apresenta, por exemplo, vertigens, palpitações, língua pálida, porque lá está, ela tem falta de sangue, portanto isso reflete-se também na língua. E essa secura vai provocar a prisão de ventre. Neste caso, alguns pontos de tratamento que recomendo são, por exemplo, bexiga número 20, que é o ponto Shu do baço pâncreas,
bexiga número 21, que é o ponto sul do estômago, bexiga número 25, que é o ponto sul das costas do intestino grosso, baço pâncreas 6 e estômago 36. Agora vamos falar do quinto tipo de prisão de ventre. Portanto, é a prisão de ventre por excesso de frio acumulado. Portanto, já vimos casos em que era excesso de calor, aqui é o oposto, excesso de frio acumulado. E paradoxalmente também vai provocar prisão de ventre. Neste caso, as fezes são duras e rugosas e difíceis de expelir também, não é? Neste caso, a pessoa apresenta o abdômen frio, não é? Frio e doloroso, também frio nos 4 membros, isto é, frio nos braços, frio nas pernas, e língua pálida e com capa branca, portanto, que tem a ver com frio. A nível de pontos de tratamento, eu sugiro o vaso da Conceição número 6, o vaso de Conceição número 8, que é o ponto situado no umbigo. Portanto, aqui não se deve usar acupuntura, é um ponto proibido para acupuntura. Usa-se normalmente mocha-bostão, portanto, fazendo mocha em cima de um pouco de sal ou em cima de uma rodela de gengibre, né? E também o bexiga número 23, que é o ponto sul das costas da bexiga, é um ponto relacionado com o yang, tonifica o yang do rim e por isso é muito útil neste caso, uma vez que se trata de frio acumulado, porque vai aquecer. Portanto, e este ponto é muito útil ser tratado com calor também, né? Independentemente de usar agulha ou não. Então, agora vamos falar no sexto tipo de prisão de ventre, portanto o último daqueles 6 que referi, que é a prisão de ventre por secura, né? Neste caso as fezes são ressecadas, como excrementos de carneiro, ou caganitas de ovelha, ou fezes de coelho, né? Que são bolinhas, né? Pronto, e há pessoas que têm este tipo de fezes, pronto, e está relacionado com esta secura, né? Então a pessoa normalmente numa situação destas tem a boca e os lábios secos, pode ter, por exemplo, inclusive a dificuldade em engolir e sente a língua ardente. Exemplos de pontos de tratamento: estômago 28 do lado esquerdo, fica ao nível de VC4, estômago 29 do lado direito, que fica ao nível de VC3, e estômago 35, que são pontos situados naquilo que se chamam os olhos de joelho. Portanto, quando dobramos o joelho, formam-se umas covinhas de um lado e do outro, e do lado de fora, esse ponto é o estômago número 35. Bom, já apresentámos aqui várias soluções e já demos várias explicações sobre as causas da prisão de ventre, mas consideramos mesmo muito importante as pessoas entenderem as causas, entenderem o processo. Então, eu vou referir aqui 4 causas muito simples, em linguagem muito simples e clara, para as pessoas entenderem, né? Então, uma das causas da prisão de ventre tem a ver com alimentação em que a pessoa usa excesso de açúcar, açúcar refinado, né, açúcar branco. Isso vai provocar secura no organismo, vai provocar déficit de IN, ou pessoas que usam bebidas alcoólicas, e se usarem em excesso ou frequentemente, pior ainda, né, isso também vai provocar secura no organismo, vai provocar déficit de IN no organismo. Também cereais refinados, por exemplo, arroz branco, pão branco, massa branca, farinha branca, pronto, tudo que é refinado vai ter um efeito fisiológico no organismo semelhante ao açúcar refinado e semelhante ao álcool. Portanto, vai provocar também muita secura, pronto, para além de déficit de determinados nutrientes, vitaminas, etc., que os cereais integrais têm e os refinados não têm, né? Porque lhes foi retirada a película.
Pronto, isso vai provocar um déficit e é muito grave, e hoje em dia cada vez há mais pessoas sofrendo, por exemplo, de diabetes, etc., devido a esses hábitos perniciosos. Portanto, não só provoca prisão de ventre, mas vai provocar outros problemas tanto ou mais graves. Também, outra causa muito frequente, e cada vez mais hoje em dia também, na sociedade moderna, em que as pessoas não têm consciência daquilo que estão a fazer, não é? É o excesso de consumo de carnes e de condimentos picantes em excesso também, portanto, ou alimentos que aquecem demasiado o organismo. Portanto, isso vai provocar também, mais uma vez, secura e déficit de INE, e portanto a médio e longo prazo, quando não mesmo imediatamente, dependendo da pessoa e dependendo de diversos fatores, vai provocar prisão de ventre. Um terceiro fator é a falta de vegetais na alimentação, principalmente falta de vegetais verdes e com folha dura, né? Isso é muito útil, não só em termos nutrientes e em termos de dar vitalidade à pessoa, mas também para ajudar a movimentação intestinal, embora eu considere que não é o mais importante. O mais importante tem a ver com fatores químicos e energéticos e não propriamente físicos, mas não deixa de ser importante também a nível físico. De qualquer maneira, quando falarmos em vegetais deste tipo, convém salientar que não é apenas a questão das fibras, como muitas vezes se lê em artigos, etc. Pronto, do nosso ponto de vista, não é apenas as fibras no sentido mecânico. São muitas coisas que estão em causa. Por exemplo, os vegetais verdes ajudam, por exemplo, a ativar o funcionamento da vesícula, né, que através da bilis a bilis vai ser colocada, vai ser vertida no intestino e vai ajudar a evacuar, né? Portanto, é muito mais do que questões meramente físicas, é muito mais do que ter uma coisa fofinha ou áspera, né? Está muito para além disso. Portanto, há vários fatores energéticos associados a isso. E um quarto fator muito importante é a falta de exercício. Se a pessoa não faz exercício, é claro que a tendência é ficar também com o corpo parado e ao ficar o corpo parado, fica o intestino também parado, pronto, fica também mais fraca, pronto, e as coisas ficam mais bloqueadas, né? Então, estes 4 aspectos são muito importantes se queremos tratar a prisão de ventre de uma forma natural e eficaz, né? E além disso, inclusive, sem mesmo necessidade de recorrer a tratamentos ou medicamentos, né? Então, há um aspecto também que eu gostava de chamar a atenção, que é o seguinte: muitas pessoas que sofrem de prisão de ventre usam, entre outros produtos, inclusive produtos químicos, etc., dentro dos produtos naturais é muito frequente o uso de sene, uma planta chamada sene, né? Eu chamo a atenção para o facto de que eu não recomendo usarem sene, porque quando a pessoa usa sene é uma situação semelhante àquela que eu falei do kiwi. Portanto, a pessoa vai ter uma descarga, mas vai destruir o intestino, vai enfraquecer o intestino, não é? Em vez de sene, há outras plantas muito mais seguras, por exemplo, o caso do dente-leão, ou também chamado taráxaco. O dente-leão, por exemplo, tem propriedades laxantes, mas não é um laxante assim exagerado e, portanto, pode ser usado. E em casos extremos, em que a pessoa necessite fazer um purgante, também não recomendo usar purgantes químicos ou artificiais ou purgantes à base de sene, e sim usar, por exemplo, um purgante à base de óleo de rícino. Portanto, eu ensino isso aos meus pacientes quando é necessário. Então, agora eu vou falar aqui de uma coisa muito importante, que é a postura para evacuar. Isso é muito importante neste contexto da prisão de ventre, porque o próprio facto da pessoa não adotar a postura correta para evacuar,
isso, na esmagadora maioria das pessoas, vai gerar prisão de ventre. Então, a postura correta para evacuar é de cócoras, portanto, é a posição do campo, né? Ou a posição, por exemplo, que inclusive era usada nas retretes turcas, né? Em que não havia nenhum assento. Portanto, a pessoa colocava-se de cócoras para evacuar. Pronto, essa é a postura correta. Então, quando a pessoa vai evacuar, convém pôr-se de cócoras. Então, se a pessoa não tem uma retrete turca em casa, etc., e se vai usar uma sanita moderna, né, em que as pessoas geralmente usam para se sentarem, em vez de se sentar, sobe para cima da sanita, com devidos cuidados, obviamente, né, se a pessoa tiver saúde para isso, obviamente, e fica na posição de cócoras em cima da sanita. Né. Em último caso, para as pessoas mais preguiçosas, pelo menos, mesmo estando sentado na sanita, então convém baixar o corpo, assim. Né? O baixar já facilita a evacuação, embora que o ideal seja ficar de cócoras. Então, para além daquela postura que eu referi, da postura de cócoras, a pessoa pode, mesmo nessa postura, massagear aqui determinados pontos que eu vou ensinar, pontos muito simples. Um dos pontos é aqui o Regu, portanto, intestino grosso número 4, que fica aqui na direção do dedo polegar. Este ponto é o ponto Yuan do intestino grosso e, portanto, é um ponto de harmonização da energia do intestino grosso. Então a pessoa pode pressionar assim com o dedo médio, né, nesta postura assim, as duas palmas voltadas para si próprio, e com o dedo médio pressionar aqui 50 vezes pelo menos, 50, 100, 150, 200 vezes, conforme a necessidade. Normalmente 50 vezes é necessário, mas cada caso é um caso e cada situação é uma situação. A pessoa pressiona 1, 2, 3, 4, 5, né? Como se fosse assim com um ricochete. Né? E depois do outro lado também. 1, 2, 3, 50 vezes, por exemplo. Este é um ponto muito importante. Outro ponto que faz funcionar o intestino imediatamente, normalmente, se não conseguir fazer funcionar logo, vai funcionar passado 1 hora ou 2 ou coisa parecida, depende das circunstâncias, mas vai ter efeito inexorável. É o ponto P5, o ponto número 5 do meridiano do pulmão, XE. Este ponto fica aqui do lado de fora do tendão deste músculo bíceps, né? Aqui numa covinha. Quando se dobra o braço, quando se dobra assim o antebraço, fica aqui um buraco. E a pessoa, neste caso, pressiona com o polegar. 1, 2, 3, 4, também 50, 100, 150, 200 vezes, né? De um lado e do outro. Né? Por vezes basta apenas um destes pontos, né? Sendo que em termos sintomáticos este ponto é o mais importante de todos, faz funcionar imediatamente. Em termos de harmonização de energia, será este, aqui à frente. Eu normalmente recomendo também a pessoa fazer um pouco de massagem, tipo shiatsu, aqui no antebraço, ao longo do meridiano do intestino grosso. Pode fazer assim, 1, 2, 1, 2, 3, 4, e cerca de 5 pontos, né? Não precisa se preocupar em quais pontos, mas convém ser sobre o meridiano. Né? 1, 2, 3, 4, pode fazer isto também 10, 30, 50 vezes ou mais. Né? Normalmente fazendo, e depois do outro lado também, normalmente fazendo isto, e ainda mais se a pessoa estiver na posição de cócoras, imediatamente a pessoa sente a reação de evacuar. Portanto, isso é muito importante para manter o intestino limpo. Né? Evidentemente que, para além disto, há que tomar os cuidados higiênicos e terapêuticos adequados a cada caso. Não é? Não ficar apenas dependente apenas disto. Não é? O ideal é que a pessoa, quando for para evacuar, se ponha na posição de cócoras para evacuar e evacua normalmente sem necessidade de fazer nada disto. Não é?
Mas, em último caso, se a pessoa tem problemas e não consegue resolver de outra forma, ou pelo menos ainda não conseguiu, é importante fazer esta massagem, esta automassagem, que é completamente gratuita e é muito eficaz e muito saudável. Ainda há cerca de maneiras de evacuar tomando determinadas coisas. Uma das coisas úteis é, por exemplo, ameixa, né? Ameixa seca, colocar, por exemplo, 3 ou 4 ameixas secas e durante a noite em água e depois comê-las de manhã. De qualquer maneira, convém não fazer isso sempre, e isso pode ser usado ocasionalmente em caso de necessidade. E em termos de fitoterapia tradicional chinesa, temos esta fórmula que inclusive está à venda online em www.naturmed.com.pt, e é o T09 Smooth Spaces. Esta fórmula é útil quer em caso de prisão de ventre, quer em caso de diarreia. Portanto, ajuda a normalizar o intestino, ajuda a normalizar a energia do baço pâncreas e do fígado, portanto, e faz com que os intestinos tendam a normalizar. De qualquer maneira, é importante consultar um profissional qualificado e tentar resolver as causas. Então, à laia de conclusão, é importante na alimentação usar arroz integral, né, e não arroz branco. É importante usar vegetais na alimentação e é importante fazer exercício. Já agora, esta postura que eu referi aqui neste vídeo e estes pontos, convido-os a lerem um artigo que já escrevi há muitos anos atrás, que fala sobre isto, que está em www.naturmed.com.pt, que é o nosso site. Já agora, aproveito para vos convidar, quem estiver a ver pela primeira vez no YouTube, se gostaram, por favor, inscrevam-se no nosso canal. Se estão a ver no Facebook Naturmed Medicinas Naturais e gostaram também, coloquem um gosto. Podem sempre consultar também os nossos vídeos em www.naturmed.com.pt, que é o nosso site, e estou à inteira disposição de vocês para qualquer pergunta ou questão. Serão sempre muito bem-vindos. Podem me enviar, por exemplo, um e-mail para naturmed@naturmed.com.pt ou através do nosso telemóvel 91 991 5438 de Portugal. Muito agradecido, até uma próxima.